Olá, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Uma ótima. No YouTube, fico curtindo todos os seus vídeos, finalmente consegui falar Ah, contigo. que legal. Fico muito feliz. Rodrigo, sabe que você ganhou mais que um professor, você ganhou um amigo aqui pra vida, que eu puder ajudar, tá bom? Com muito carinho, viu? Maravilha, doutor. Doutor, só para te dar um contexto, né? Eu sou recém-formado no Direito, Direito é minha segunda graduação, e eu trabalhei um tempo com Direito do Consumidor e agora estou me aventurando em atuar como autônomo, né? E como autônomo a gente pega diversas ações. Eu tenho dois assuntos para conversar com o doutor e pedir, no caso, uma orientação, tá? Me perdoe até o Imagina. desconhecimento dos termos Né, técnicos, fica tá? tranquilo. Ninguém sabe tudo, eu tô aqui pra te ajudar, eu sou um reforço, eu sou um mentor seu. Não só hoje, mas a partir do momento que você precisar, numa ação diferente, que eu puder lhe ajudar, eu tô aqui pra te proteger. Seu nome, sua carreira, seu cliente, tá bom? Com muito carinho, viu? Eu que agradeço, doutor, muito obrigado. Vamos lá. Doutor, tem um caso que eu tô cuidando de um inventário de um amigo. O que ocorre? Os pais dele são da região de Taipas, Coab Taipas, Tá. aqui em São Paulo. E os pais dele conseguiram um terreno por meio de uma associação, de mutirão. O pessoal fez um convênio com a Coab, conseguiu financiamento para construir num imóvel. Qual que é a grande questão? Em nenhum momento foi regularizada essa área. Foi feito o desmembramento de matrícula dessa área grande. Então, 170 famílias ocupam a mesma área e eu estou cuidando do inventário dos pais desse meu amigo. Olha só, doutor Rodrigo. Que legal, que bacana, que oportunidade, né? Você vê, eu falo que às vezes a gente escolhe um ramo, mas o anjinho da guarda, Deus escolheu outro para nós. Escolheram para você o direito imobiliário, hein? É Doutor Rodrigo, eu verdade. queria te convidar para fazer a pós do ESO, custa R$ 958,80. É 12 meses, é online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, tem vários cursos gratuitos lá também. É Ah, legal. www.portaleso.com.br. Dá uma olhadinha para você ver. Você vai adorar. Maravilha, Porque eu doutor. tô Vou achando dar aí uma que Deus olhada. escolheu para você aí o direito imobiliário, hein? Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Os pais dele vieram a falecer e agora a gente precisa fazer o inventário. Eles não têm muito bem. Eles têm um carro e tem esse imóvel. Tem apenas dois herdeiros, né? E o que me surgiu de dúvida? Que como eles não têm a matrícula do imóvel, eles não têm a propriedade, né? Eles, em tese, eu acredito que eles tenham a posse do imóvel, mas como o imóvel não está regular, se eu for indicá-lo no inventário, vai ter que fazer todo esse processo de regularização do imóvel perante o cartório, eu não sei. E Parabéns, essa parabéns, dúvida doutor eu queria Rodrigo. tirar com o doutor. Parabéns porque o doutor enxergou longe, né? Eu falo que a graduação de Direito é uma graduação muito fraca, ela é muito teórica. Ela não é uma graduação que nos ajuda a advogar, né? Pelo contrário, ela até atrapalha, porque a gente recebe informações na graduação, muitas vezes equivocadas da prática jurídica. E uma coisa que nós aprendemos na graduação, morreu inventário, não é verdade. Porque o inventário por si só ele não regulariza um imóvel irregular. Quando eu não tenho esse imóvel no nome do falecido da falecida, eu vou fazer inventário para quê? Não vai regularizar nada, né? É, Parabéns, o doutor pensou certo. Quando o imóvel está no nome do falecido da falecida, compensa fazer o inventário porque você é uma forma de regularizar. Quando nós temos uma situação de posse, exceção de direitos possessórios, contrato de gaveta, escritura pública sem registro, ou seja, um imóvel irregular, não está no nome do falecido ou da falecida, o inventário por si só não vai regularizar e só vai fazer o cliente gastar dinheiro. Hoje nós sim. temos a possibilidade do enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil de fazer uso capião no nome dos filhos, usando a soma de posse do pai. Olha que interessante, você consegue regularizar, colocar no nome dos filhos o imóvel, através da Aham, posse, usando a posse do pai, entendeu? entendi. E aí eu evito o recolhimento de TCMD, né, também. Também. Não sei É se... claro que o judiciário está muito fraco, né? Então pode acontecer um desastre. O juiz fala, olha, quero ver se fez inventário. Normalmente não. Normalmente os juízes sabem que o inventário não é obrigatório para fazer os capião. Não sou obrigado a fazer inventário de posse. Agora tem juíza que vai querer dificultar, vai querer se livrar do processo,
Mas aí o que o doutor pode fazer? Explicar que não. O enunciado 492 trata a posse como direito sui generis, que não vai fazer inventário. E isso também, doutor, vai muito no cuidado com a peça. Quando nós fazemos uma peça, falando muito do inventário, você está lembrando o juiz, a juíza do inventário, né? Essa peça tem que ser mais leve. Ó, juiz, os meus clientes têm a posse há mais de tanto tempo, conforme soma de posse do pai. Eles querem transformar essa posse toda em propriedade. Ou seja, não ficar na peça voltando nos direitos hereditários, sucessórios, entendeu, doutor? Tem muito isso também, né? Entendi. Então, nesse caso aí, o interessante seria, no caso, só fazer o inventário mesmo do automóvel que eles têm, o imóvel deixa de lado e faz posteriormente uma usucapião. Eu faria isso. Eles, assim, não tem risco nenhum deles saírem de lá, porque é uma área já de mutirão, já está bem estabilizado, está construído. O meu único receio, na hora que eu pensei de entrar no inventário, nessa questão de regularizar o imóvel, também tem que regularizar a construção que está lá, e a construção não foi feita com planta, como é imóvel popular? Na verdade, o uso capião, ele vai te entregar a regularização registral, né? Ele vai entregar... o imóvel vai ficar no nome dos herdeiros, dos dois filhos, com base na soma da posse. Então nós vamos resolver de fato um problema lá no cartório de imóveis. Depois o doutor vai correr atrás para regularizar através de meios administrativos para regularizar as questões municipais, entendeu, doutor? São regularizações diferentes. Explica até isso para o cliente, viu? Entendi. E no caso, e desculpa a minha ignorância, doutor. Nunca, imagina, fica tranquilo. Eu fazendo a uso capião e depois se eu fizer uso capião e regularizar perante o cartório, eu não vou ter, porque hoje ele não recolhe IPTU, ele não tem IPTU lá. Eu regularizando perante o cartório, automaticamente vai surgir algum aviso para a prefeitura para ir buscar, para autuar por estar irregular, alguma coisa desse tipo? Não, na verdade, vai mexer no sistema registral. Então, com o uso capião vai fazer o quê? O juiz ou a juíza, é uma ação de uso capião judicial, vai expedir um mandado judicial para que o cartório abra uma matrícula nova ou faça o registro da sentença com efeitos originários. Então a história conta dali para frente. Por mais que a matrícula tenha gravames, ônus, né? Depois que conseguiu isso, aí fica mais fácil, porque você consegue uma certidão de propriedade atualizada e aí você consegue fazer requerimentos na prefeitura para regularizar a questão de habites, questão de construção. É muito mais fácil, mais simples regularizar após a regularização registral, entendeu? Entendi. Sim. Mas são regularizações diferentes. Tá, ok. Maravilha. Essa dúvida já matou. Obrigado, doutor. Eu tenho mais uma, referente a um terreno também, mas nesse caso, o que aconteceu? É um senhor que tem um terreno em Santana do Parnaíba, ele tem 2 terrenos lá, e uma senhora ajuizou uma ação de uso capião de uma área do lado. Na hora de fazer a descrição do imóvel, ela descreveu de uma maneira, a prefeitura de Santana do Parnaíba acabou esclarecendo que o imóvel acabava sobrepondo alguns outros imóveis, o juiz não se atentou, esse senhor, ele apresentou manifestação na época, falando que não concordava com as descrições do imóvel, só que o juiz, o cartório acabou não cadastrando o advogado e o processo foi correndo, até o ponto que acabou transitando em julgado em 2018, e esse senhor, ele acabou descobrindo agora em 2021 que 45% da área do imóvel dele foi sobreposta por essa ação de uso capião. E aí o que aconteceu? Ele acabou descobrindo isso e descobriu que existia uma ação rescisória de uma outra parte que também foi prejudicada. Quando nós tivemos ciência esse ano agora, né, de que houve o trânsito em julgado em 2018, a gente calculou o prazo para ação rescisória de que é de 2 anos, e infelizmente a gente perdeu, e aí como nós descobrimos essa ação rescisória de outra parte, nós tentamos ingressar como assistente, nós pleiteamos o nosso ingresso como assistente no processo, como uma alternativa de tentar impugnar a sentença lá da uso capião. E aí, eu queria ver com o doutor, o seguinte,
O que o doutor imagina? Como na ação de uso capião nós apresentamos a nossa defesa, mas não fomos cadastrados e não recebemos publicação, em tese contra nós, não houve trânsito em julgado. Eu imagino que não houve trânsito em julgado porque nós não recebemos publicação. Então tem nulidade aí, eu creio que essa nulidade é absoluta. Não sei qual a opinião do doutor. Você sabe, doutor, que o lado bom do uso capião, não só o uso capião, mas a REURB, o uso capião extrajudicial, as formas originárias de adquirir propriedade, elas não vão fazer coisa julgada que inibem o doutor de fazer uma nova ação. Então, quando tudo dá errado, vamos dizer que deu errado, se o seu cliente tem a posse e ele tem os requisitos para uso capião... Nesse caso, doutor, desculpa, eu acho que eu não deixei claro. Nesse caso, o meu cliente, ele é o proprietário do terreno e uma pessoa do lado, um vizinho, um confrontante, invadiu, né? Acabou entrando com uma uso capião. Entendi. E o meu cliente foi chamado para se manifestar como confrontante. Então, nesse caso, é muito importante no uso capião se habilitar ou contestar, bater nos requisitos, né, que ele não tem a posse mais pacífica, que a posse não é qualificada, que a posse é de má fé, bater muito nisso para que o uso capião seja improcedente. Por outro lado, como o imóvel está no nome dele, pode pensar numa ação de arbitramento de aluguel, hein, doutor? Na verdade, doutor, o que acontece? Nesse caso, essa senhora, ela entrou com a ação de uso capião, e essa ação de uso capião nós já apresentamos a contestação lá atrás. E aí não fomos cadastrados no processo como patrono. O que aconteceu? Foi seguindo o processo, o juiz foi tocando o processo... Sem sair publicação para vocês, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Houve o trânsito em julgado em 2018. O meu cliente, depois que ele se manifestou no processo, ele não recebeu nenhuma publicação. Então, lá em 2018, transitou em julgado e, em tese para nós, o prazo para promover uma ação rescisória, ele já se encerrou, que é o prazo de 2 anos, né, para uma ação rescisória. E aí nós descobrimos que tem uma outra parte que também foi prejudicada por essa mesma senhora, por causa da descrição do imóvel que ela fez, ela sobrepôs vários imóveis. Então, essa outra parte entrou com uma ação rescisória. E nós, quando descobrimos que havia sobreposição do imóvel do meu cliente e de que havia essa ação rescisória em trâmite, nós pleiteamos para ingressar como assistente. Entendi. Não sei se ficou claro, doutor. Desculpa. Agora ficou, doutor, agradeço, viu? Doutor, outra ação que pode ser utilizada, caso o doutor tenha interesse, é a ação declaratória de nulidade. Porque a ação rescisória ela é do 966, é para bater na sentença, desconstituir a sentença ou acordo, né? Então, a ação rescisória, quer queira, quer não queira, ela é muito restrita, é uma bomba que só vai acertar a sentença. Agora, quando a gente acha, né, algum motivo, uma simulação, não só processual ou fora, né, dessa situação processual, nós podemos trabalhar com a ação declaratória de nulidade. E essa ação é interessante que ela não tem prescrição, né? Porque a nulidade no Brasil... ela não é imprescritível diante do defeito, né? Do vício grave. Então, o que o doutor pode fazer, se o doutor achar interessante, tirar da manga uma ação, chamada ação declaratória de nulidade. Pedir a nulidade da sentença em virtude dos vícios de falta de citação, representação, publicação e também alegar a simulação também do negócio, que houve uma invasão, ela é vizinha, ela invadiu o terreno, entendeu? Entendi. E nesse caso, o doutor não recomendaria, como a gente não recebeu publicação, eu imaginava que a gente poderia peticionar na própria ação de uso capião, pedindo reconhecimento da nulidade dessas publicações. Mas isso é meio difícil o juiz voltar atrás, né? Ainda mais agora que já foi para o tribunal, já transitou em julgado. Não vai porque os juízes não estão dando atenção. E a ação de uso capião ela tem um problema sério. É uma ação declaratória. Como é uma ação declaratória, essa ação declaratória, eles só vão olhar os requisitos, posse, mas pacífica e nos done. Esses defeitos de citação, claro que pode ser usado em qualquer ação, mas como está fora de ordem, porque já saiu a sentença, está fora do processo, teria que ser um instrumento autônomo mesmo. Então, se o doutor peticionar nessa ação de uso capião, o próprio juiz vai falar isso, que são meios próprios, né, para conseguir a nulidade dessa sentença ou a nulidade do processo, entendeu? Entendi. Aí, na ação declaratória de nulidade, doutor,
eu poderia entrar nesse mérito da questão de não ser posse mansa e pacífica, de que houve essa invasão no imóvel perdão, essa sobreposição do imóvel do meu cliente. Eu poderia adentrar no mérito disso ou eu só discutiria as nulidades ocorridas no processo de uso capião? Ah, não, eu discutiria tudo, né? Nessa ação declaratória de nulidade, já que vai fazer e ela não tem prescrição, eu traria o quê? Eu traria a questão processual, que não houve publicação, falta de citação. Eu até abriria um tópico das nulidades processuais, depois eu abriria um outro tópico das nulidades através da simulação, que a pessoa não tinha posse qualificada, que na verdade o que ela fez foi uma invasão de má fé. Então eu trabalharia as duas situações nessa ação, viu? Tá. Porque a ação declaratória de nulidade, ela permite você trabalhar não só os vícios processuais, mas vícios do negócio, como a simulação. E é isso, né? Simular uma posse que eles não tinham, né? Entendi. No caso da situação declaratória de nulidade, doutor, desculpa a minha ignorância, eu utilizaria algum fundamento do CPC ou alguma coisa específica? O doutor tem que trabalhar, o nome da ação é Ação Declaratória de Nulidade, esse é o nome dela. O doutor poderia usar ação declaratória de nulidade de ato jurídico ou ação declaratória de nulidade da sentença. Poderia trabalhar com esse nome também. Essa ação o doutor pode fundamentar, tem vários fundamentos que o doutor pode usar, mas um fundamento que eu acho importante e imprescindível é o doutor falar da simulação também, que não houve posse para efeitos de uso capião. Essa posse não é qualificada, entendeu, doutor? Bater nisso. Bate nisso. O doutor vai trabalhar também com simulação. Quais são as teses dessa ação? Dá para o doutor trabalhar falta de publicação, vício processual. Dá para trabalhar também simulação do negócio. Porque que negócio? Ele fala que tem uma posse qualificada, mas não tem. Ele tem uma posse oculta, né? Ele invadiu, o vizinho invadiu e já fez uso capião, entendeu? Entendi. E aí o doutor vai usar como fundamento o 166 do Código Civil. 166 do Código Civil, ok. Que aí o doutor consegue trabalhar todos os incisos, né? É nulo negócio jurídico. O que for ilícito, que é o caso, bate nisso, né? Fala que o negócio jurídico, não houve negócio, né? Mas a invasão foi oculta, clandestina, de má fé, bate muito nisso. A posse nunca foi qualificada para efeitos de a fraude, né? Houve uma fraude, um artifício, foi uma criação de uma história. Bate nisso, além dos vícios processuais, entendeu, doutor? Entendi sim. Inicialmente, eu acreditava que, assim, na descrição dela, lógico, não prestaram atenção, né? A intenção dela, pelo que me pareceu, eu li a ação rescisória, porque a ação de uso capião ela é física, já está até arquivada. Eu li a ação rescisória, na ação rescisória, eles, pelo que a gente percebe, eles cometeram um erro na hora de fazer a descrição do imóvel e o perito fez a descrição errada. Com a parte principal dessa ação rescisória, essa senhora que fez a uso capião, ela fez um acordo e se comprometeu em retificar a descrição do imóvel perante o cartório, para não invadir a área dessa parte. O senhor acredita... Pode falar, doutor. O doutor sabe me dizer se tem alguma causa impeditiva nesse uso capião? Porque o uso capião tem várias causas impeditivas, né? Porque se o doutor conseguir pincelar essa causa impeditiva ou suspensiva de uso capião, aí dá para fundamentar também essa ação com isso, entendeu, doutor? Tá. Será que o doutor acha que tem alguma coisa assim? Desculpa, doutor, não escutei. O doutor acha que tem alguma causa impeditiva para esse uso capião? O doutor sabe quais são essas causas? Quer que eu te passo? Por gentileza, doutor. Nós temos, na verdade, várias causas impeditivas para uso capião e suspensivas, né? São aquelas situações que você acaba perdendo a ação de uso capião porque falta um requisito importante, né? Então tem vários. Eu traria aqui menor, né? O menor que faz uso capião. Ele só pode fazer uso capião a partir do momento que do pátrio poder, que ele fica liberado do pátrio poder. Se é alguém interditado, também seria uma causa impeditiva. Fazer uso capião entre cônjuges na constância do matrimônio, ascendentes contra descendentes,
incapazes. O doutor tem essas informações? Será que tem alguma coisa assim? Doutor, os documentos que eu tenho, eles são muito precários, porque o pessoal que moveu a ação rescisória pegou a ação, mas não junta os documentos das partes. Pelo sobrenome, parece que eles são relacionados às partes que estão movendo o uso capião, entendeu? Entendi. Quando o senhor fala em impeditivo de uso capião entre cônjuges, o senhor não está dizendo os dois cônjuges entrarem com o uso capião. O senhor está dizendo um cônge querer uso capião. Isso, o imóvel do outro, né? Porque a ação de uso capião é de consórcio necessário. Eu traria aí, talvez, o prazo da posse do lapso temporal não foi atingido. Pode ser uma saída também. Porque será que esse uso capião, realmente eles tinham o tempo de posse, o lapso temporal? O doutor sabe me dizer qual que é o uso capião? É extraordinário, ordinário? Eu já te falo doutor. Doutor, me perdoa, imagina, eu estou caçando no PDF. Fica tranquilo. Então, uso capião extraordinária. Extraordinário. Então eles já usaram, alegando o quê? 15 anos de posse. Uhum. Eles teriam que ter 15 anos de posse. Será que tem de verdade? Acho que não, porque o seu cliente não bobeou, né? Então, nesse caso, essa é a situação sui generis, assim. Eles queriam o uso capião do terreno ao lado. E na hora da descrição, foi feito errado. Parece que o perito, indicado pelo juiz, também fez uma situação... pelo que nós sabemos do contexto do processo, parece que nessa região aí tem muito imóvel grilado. Então é um pessoal que é envolvido com cartório, é envolvido com bastante gente. Não quero fazer nenhuma acusação nem nada. Mas pelos erros no processo, sim, são coisas assustadoras. E aí, o que aconteceu nesse caso? Eles queriam pegar o terreno do lado do meu cliente, e na hora de fazer a descrição acabaram pegando boa parte do terreno do meu cliente. Então eu não sei se foi propositalmente. Uma coisa é verdade, parece que já tinha gente morando lá no terreno do lado do meu cliente, parece que era um caseiro que morava lá e cuidava dessa casa, mas assim, o que o meu cliente fala é que é uma máfia que está acostumada a grilar lá a região. Tem muito, então, no Brasil tem muito, né? Doutor, você sabe que essa ação declaratória de nulidade ela é perfeita. A ação rescisória nós fazemos, mas ela é cara. Porque a ação rescisória, se a gente não consegue isso gratuito, a gente tem que calcionar aqueles 5% mais as custas, né? Então, a ação rescisória ela é cara, ela é traiçoeira, porque ou o doutor consegue confirmar um dos incisos do 966, ou ela vai ser improcedente essa ação. E se não tiver justiça gratuita, aqueles 5% o doutor perde, né? O cliente perde, ele vai para a parte adversa. Então, sempre que dá para a gente fugir da ação rescisória, porque não é algo que a gente tem de fato notório, conforme o 966, compensa fazer a ação declaratória de nulidade, porque é uma ação que não tem prescrição, ela é mais aberta para o doutor poder instruir melhor. Nessa ação, o doutor pode trazer os vícios processuais, pode trazer a simulação, pode trazer as causas impeditivas e suspensivas de uso capião. Então, daria para bater no quê? Que eles não têm a posse, o tempo não foi atingido de 15 anos, entendeu, doutor? Quando a gente tem um contrato de locação, de comodato, é caseiro, dá para trazer isso também para o processo. Tá. Entendi. A possibilidade agora, é grande. Doutor, essa ação, doutor, no mercado, ela custa 20 mil reais de honorários, viu? Perdão? Essa ação no mercado, ela custa 20 mil reais de honorários. Eu falo isso para o doutor ter uma noção. Claro que o doutor vai analisar, né? Mas é importante o doutor saber, eu sempre procuro passar dicas de precificação, porque muitas vezes a gente não sabe, não tem noção, né? Eu agradeço sim, já dá uma ideia boa de como conversar com o cliente. Outra coisa, doutor, é o seguinte, o cliente, como ele conhece esse pessoal, assim, o pessoal já foi atrás dele algumas vezes, tentaram propor um acordo para ele, né? E ele não deu muito andamento nisso. Assim,
na expectativa, no conhecimento do doutor, seria seguro, de repente, a gente tentar fazer um acordo nesses mesmos moldes da outra parte, de um acordo de que eles se comprometem a regularizar a área e tirar essa sobreposição da área do meu cliente? O acordo sempre é bom, né? O acordo sempre é interessante, mas vale um acordo com uma sentença traumática, né? Então, se existir essa possibilidade, eu sempre vejo como um bom negócio, viu? Entendi, entendi. E quais seriam as precauções assim que o doutor me recomendaria tomar? Eu acho que um acordo, como um contrato, né? Tem que ter uma cláusula de multa caso alguém não cumpra. Isso é muito importante, né? Pensar nessa multa, pensar no prazo. Porque se o acordo for muito omisso, muito dúbio, confuso, eu acho que esse acordo ninguém acaba respeitando, porque não tem prazo para nada. Então, se preocupar com o prazo. Terá 90 dias para regularizar, né? A multa será tanto. Se o cartório não aceitar, esse será o caminho, o outro caminho, plano B. Então, esse acordo tem que ser estipulado, mas a gente precisa pensar nesses quesitos, entendeu? Entendi, entendi. E em relação ao imóvel, doutor, uma das coisas que que assim, eu tô entrando nesse mundo novo, então assim, eu sou, não digo precavido, mas sou paranoico com esse negócio. Então eu queria, assim, pedir até uma orientação do doutor. Claro. Qual profissional que eu contrataria para indicar para o meu cliente, falar, olha, esse profissional aqui é o que vai verificar a metragem do seu terreno, vai ver se está sendo invadida a área, ele vai analisar a matrícula e vai fazer a descrição do terreno e vai deixar a metragem correta, e a fulana, a nossa parte contrária, vai ter que respeitar essas dimensões aqui. Na verdade, é o topógrafo. Esse profissional é o topógrafo. Pode ser ele, pode ser ela, né? Esse topógrafo, sendo experiente, gostando do que faz, ele faz um georreferencial, ele faz uma topografia que é composta pelo memorial descritivo e a planta. Então, esse memorial descritivo e a planta, ele consegue localizar direitinho os pontos, né, exatos daquela matrícula ou transcrição, entendeu? Entendi. Entendi que a maior preocupação é essa, ela, de repente, como eles já cometeram esse erro de descrever errado o imóvel, eu só queria ter uma outra contraprova para sobrepor a ela, para dizer, nós vamos fazer um acordo, ok, mas tem que ser respeitada essa área aqui, conforme as orientações do meu topógrafo. Aí seria esse o profissional? Esse seria o profissional, seria o topógrafo, viu? Ele que vai te ajudar, né? Ele que vai acabar te ajudando em relação a resolver essas questões, da diferença de metragem. Esse caso seu é um caso bem interessante, bem complexo. Até mesmo essa ação que eu te falei, essa ação declaratória de nulidade, é uma ação que muito advogado nem sabe que existe. E tem outra também, é uma ação que muita gente não sabe nem começar. Os modelos do Google são fracos, são ruins, o doutor vai ter que fazer do zero. Mas o que eu posso fazer para ajudar também, se o doutor precisar, manda a peça para mim, eu corrijo a peça para o doutor para ajudar, tá? Eu agradeço, doutor. Para qual e-mail que eu mando, doutor? A hora que o doutor fizer... Eu posso pedir para a assistente? Pode mandar para o WhatsApp, mais fácil, que aí a Sara me lembra, ela que cuida da minha agenda, né? Aí eu olho essa peça e se o doutor permitir, eu dou umas sugestões, tá? Não, com certeza, doutor, com certeza. Já me tira o medo, é que eu sou... assim, não é muita coisa, mas você fica pensando, poxa, a pessoa luta o tempo todo para ter um terreninho, aí de repente vem alguém, toma 45% do terreno, a gente fica com dó, né? Ah, fica, né? Fica porque ninguém quer perder imóvel, né? Ninguém quer ter prejuízo patrimonial, a verdade é essa, né? Mas essa ação, doutor, é a ação correta, viu? Com muita propriedade, o doutor, na verdade, não tem muito o que fazer, porque se for mexer na rescisória, a ação rescisória não tem como usufruir, né? É uma ação ruim, perigosa, caiu já na prescrição. Ou seja, qual que é a fênix que o doutor consegue tirar do bolso? É uma ação declaratória de nulidade. E aí bate no quê? Bate na nulidade dos vícios processuais que ocorreram, porque não teve publicação, né? Só que só bater nisso também é perigoso. Você pega um juiz, hoje o juiz, a juíza, às vezes um desembargador, relator, ele quer bater meta, ele quer fugir do processo. Então ele vai alegar o quê? Ele vai alegar que a nulidade processual tem que ser alegada nos instrumentos processuais, entendeu? Então, para o doutor não correr risco e ficar com uma tese só, é melhor trabalhar com a tese do impedimento de suspensão do uso capião. O nome dessa ação seria o quê? A ação declaratória de nulidade, de ato jurídico. Ato jurídico é um nome correto. O doutor teria que trabalhar com o quê? Teria que trabalhar com o artigo 166,
falando que é nulo o negócio jurídico, porque ele tem é ilícito, é impossível, indeterminado, uma vez que houve uma invasão, mas o doutor vai ter que trabalhar nessa ação, vai ter que puxar o inciso 7º, né, que fala que a lei é taxativa ao declarar nulo ou proibir a prática sem comunicar sanção. O que o doutor vai ter que fazer com o inciso 7º? O doutor vai ter que puxar os impedimentos do uso capião, entendeu? Ah, tá. Então, o doutor vai fundamentar com o que aí? 166. Se o doutor conseguir achar um dos motivos ali no 104 do Código Civil também, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, forma prescrita ou não defesa em lei. Nesse caso, dá para bater que a forma não é prescrita ou em lei porque não cumpriu o lapso temporal, entendeu, doutor? Entendi. Dá para o doutor fazer um paralelo com o 104 e o 166 do Código Civil. Tá. Eu vou ter que dar uma olhada bem na ação de uso capião, vou ter que desarquivar ela para ver se cabe essa questão do lapso temporal, porque o pessoal não criticou muito. Porque o meu receio é na hora que for produzir provas, né? Porque essa ação de uso capião extraordinária, se eu não me engano, ela é de 2010. Ela é de 2010. Lá eles já alegavam que tinha os 15 anos, né? Em 2010. Então, se você contar de 2010 até agora, 2022, já são 12 anos. Já não bate, né? Então, oi? Já não bate, né? Esse lapso temporal, né, doutor? Tem mentira no meio, né? As causas impeditivas para uso capião suspensivas são 10 para evitar, né? Você pode usufruir delas se habilitando ao processo de capião ou contestando. Nesse caso, o doutor vai usufruir delas dentro da ação declaratória de nulidade. E aí tem lá os motivos, né? Não posso fazer uso capião cônjuge contra cônjuge, ascendente contra descendente, durante o pátrio poder, tutelado, curatelado, né? Aquela ação de interdição. Eu interdito a pessoa e eu faço uso capião para levar vantagem. Eu não posso fazer uso capião quando eu não tenho um lapso temporal. Tudo bem, tem a soma de posse, que dá para consertar isso, a posse complementar, mas é difícil o advogado do outro lado ter usado essas teses, né? Porque também são desconhecidas, né? Eu acredito que o doutor vai conseguir aí, a causa de impedimento de suspensão, vai ser que o prazo não foi atingido, hein, doutor? Dá uma olhadinha nisso, hein? Eu vou dar uma olhada nisso. O meu receio é na hora que se a gente tiver que produzir provas disso, né, doutor? Mas aí pode pegar declarações, né? Pega declarações de conhecidos do seu cliente, dizendo que ele tinha posse exclusiva, que a parte não reconhece a posse da outra parte. O doutor pode fazer isso, declarações de uma folha só para usar como prova e pedir para reconhecer firme, entendeu, doutor? Entendi. E nada impede de pedir uma audiência de conciliação e mediação, tentar um acordo também, né? Ok. Esse é o caminho, viu, doutor? Excelente. Tá, ação declaratória de nulidade. Agora tem um porém, doutor. O que aconteceu? Antes de conversar com o doutor, a gente acabou ingressando, pedindo habilitação como assistente na ação rescisória dessa outra parte, de uma empresa, né? Uma empresa que ajuizou a ação rescisória para anular a sentença de uso capião. E aí, essa empresa ajuizou a ação rescisória. Nós tomamos conhecimento, ela ajuizou em 2020, tomamos conhecimento dela agora, e aí ingressamos pedindo a nossa habilitação no processo como assistente e também pugnando pela procedência da ação rescisória, né? Para anular a sentença. O doutor acha que teria algum impedimento de eu entrar com essa ação declaratória de nulidade e me manter nesse processo da ação rescisória? Não tem, porque são fundamentos diferentes, né? A rescisória, você faz um acompanhamento porque existe uma briga para desconstituir a sentença, conforme o artigo 966. Na ação declaratória de nulidade, são vários vícios apontados, entendeu, doutor? São ações que podem gerar o mesmo objetivo, né? Mas são teses diferentes, então não vai atrapalhar não, viu, doutor? Excelente. 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 Faz a peça. Se quiser marcar a mentoria, eu corrijo a peça na mentoria para a gente debater. Se não quiser, se o doutor quiser mandar pro WhatsApp, manda pro WhatsApp, eu vou dar uma olhadinha assim, eu abro essa exceção para te ajudar, tá? Doutor, eu agradeço imensamente, sim. Agradeço imensamente. Nossa, já me tirou um peso das costas aí. O cliente, eu falo que o cliente ele quer ouvir uma solução do advogado, né?
Quando a gente fala, olha, não dá pra fazer mais nada, o cliente fica muito chateado com a gente, porque ele quer ouvir o quê? Mesmo que não dê certo, mas ele quer se manter na guerra, ele quer tentar brigar, né? Então, essa é a ação, né? Faz a pós, doutor, faz a pós. Doutor, tem esse meu livro aqui? Esse livro não, ainda não tem, doutor. Ele se tornou o livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário, hein? Direito imobiliário de AZ da minha autoria, hein? Sim, eu dei para dar uma pesquisada. O problema é o orçamento. Eu estava equilibrando o orçamento. Eu falei, bom, deixa eu tirar a dúvida direto agora. E aí eu vou atrás do livro depois. Ó, e esse aqui também é fantástico, viu? Foi lançado esse ano, o Uso Capião. Ah, maravilha, doutor. Ó, e esse eu só falo do Uso Capião extrajudicial. Ah, é. Então, eu assisto muito o doutor falando sobre o uso capião extrajudicial, que às vezes não vale a pena por causa do custo. Mas assim, eu nunca... Assim, como eu escutei esse comentário, eu também nunca me interessei, nunca fui atrás, porque eu já imaginei que, assim, se é muito custoso, assim, eu como estou começando, a maioria das pessoas que me procuram é que não tem dinheiro, né? As pessoas vêm falar comigo que não tem dinheiro, porque tem dificuldade, então, quando tem um custo maior assim na ação, o pessoal já desiste. Na verdade, o uso capião extrajudicial, ele é sensacional. Eu tive a oportunidade de fazer quase 70 procedimentos aqui no escritório. Só que não é a cara do brasileiro. De cada 100 casos de uso capião, eu garanto, doutor, que vai ser 2 casos que o doutor vai usar. Por quê? Porque o brasileiro não guarda documento. O brasileiro, quando procura o advogado, brasileiro ou brasileira, para fazer uso capião, já existe uma iminência de litígio. E esse uso capião não pode ser litigioso, tem que ter documentos. Então, é interessante? Claro que é. Pegou? Pegou. Ele é usado, mas nunca vai substituir o uso capião judicial, porque o uso capião judicial você consegue instruir o processo no meio do caminho, entendeu, doutor? Entendi. Doutor, bom, aproveitando o ensejo, tem um caso de um rapaz que assim, é um terreno que fica numa viela, a casa dele fica de um lado, o terreno fica do outro, ele cuida desse terreno, ele tem lá, botou um muro nesse terreno, deixa o cachorro dele lá dentro do terreno, mas assim, ele não tem documento nenhum, ele não sabe a matrícula do terreno, não tem carnê de IPTU, nada. O que o senhor aconselharia para eu começar a avaliar se vale a pena entrar com essa ação de uso, com o uso capião extrajudicial? Na verdade, o uso capião, a gente tem muitos boatos bobos, né? Principalmente, eu falo das espécies, os tipos. Nós temos 36 espécies. Tem cursos aí que o pessoal vende, cobra caro do advogado ou advogada, e faz uma revisão do que você aprendeu na faculdade. Eu acho um absurdo isso. Hoje é o estelionato dos cursos, né? Todo mundo sai dando curso. Eu vou te falar uma coisa, doutor. Eu comecei a acompanhar você por causa de um outro amigo que é corretor, e ele teve problema com o Cresce, e ele queria regularizar a situação dele no Cresce. Aí eu vi o doutor na TV Cresce e comecei a pesquisar no YouTube e acompanhar os seus canais. Que legal. Porque eu falei, o cara dá aula na TV Cresce não é qualquer um, né? Se o cara vem dar aula no Cresce... E aí eu fiquei empolgado, comecei a acompanhar o doutor, mas foi por causa disso mesmo. Porque tem tanta gente que dá aula e fala que é o gênio e que vai te ensinar tudo. E eu sou cético, eu sou muito cético. A verdade é que hoje nós vivemos um mundo dos falsos profetas, né? O sujeito não faz os capião, se fez um ou outro, um gato pingado, não trabalha na área e ele vende curso, né? Eu acho muito estranho um cartorário querer vender curso para o advogado. Como que o cartorário que está dentro do cartório, que é assim a visão, ele vai ensinar você a regularizar imóveis, ou o juiz vai ensinar você a advogar. Poxa, se a pessoa é tão boa, eu falo que ela também tem que ter matado um leão por dia, né? Aí você acredita. Agora a pessoa fala que vou te ensinar a matar um dragão, mas nunca matou um dragão. Você pergunta para ela, você matou dragão? Não, nunca matei um dragão. Falsos profetas. E aí cobram caro esses cursos. Vende uma coisa que parece o show do milhão, não é nada daquilo, né? Hoje tem, mas é em todo o ramo. Eu acho que hoje nós estamos vendo as redes sociais, é assim, Instagram, é muito cansativo, né? Venda, né? E doutor, eu vou te falar assim, no meu caso, eu que sou um profissional recente, assim, nessa área, para mim é muito angustiante, porque, assim, para você encontrar um profissional que você confie, porque é lógico, no Instagram todo mundo parece confiável, né? E aí... Eu demoro muito, assim, para confiar em alguém.
E aí foi como eu falei para o doutor, como eu venho acompanhando o doutor já há um longo tempo, o repertório do doutor, os locais que o doutor, não só as publicações, né, mas os locais que o doutor ministra aula, me deu essa segurança, essa confiança de querer conversar e de pedir orientação. Aí, nesse caso, doutor, por exemplo, da uso campeão do extrajudicial, eu teria que, pelo menos, conseguir a matrícula do imóvel lá para saber quem que é o proprietário, para tentar mover o campeão contra ele? Não sei se esse é o termo correto. Na verdade, o doutor, quando pensa em uso campeão, tem que pensar assim, é uma ação declaratória. É uma ação que não é contra ninguém. É uma ação que o doutor só perde para você mesmo. Você tem que provar do seu cliente, tanto o requerimento extrajudicial como o judicial, a posse, manso pacífica e animus domini. Os 3 requisitos, os 3 pressupostos. Tá. E aí, com isso, o doutor vai ganhar a ação, vai ter o procedimento extrajudicial deferido. Nunca é contra ninguém. Nós temos que citar os últimos confrontantes, ou melhor, os confrontantes, lá direito, lá esquerdo, fundos, os vizinhos, né, confinantes. Temos que citar o último proprietário também. Mas o citar não quer dizer que é uma ação litigiosa, em face, contra. Quando o advogado coloca em face e contra na peça de uso campeão judicial, ele errou a peça, porque é a mesma coisa você fazer um divórcio consensual que pedindo a citação dela ou dele. Não tem sentido, entendeu? Sim, entendi. Aí, no caso, por exemplo, que nem os confrontantes desse terreno são os familiares do meu amigo. É pai, mãe, porque na verdade ele é assim, ele mora numa casa que é do lado do terreno, e ele cuida do terreno como se fosse dele. Já há alguns anos, ele carpe o terreno, tem foto lá do terreno, que na verdade a única coisa que ele tem é foto e vídeo dele limpando o terreno lá, já há alguns anos. E o terreno tá murado, e ele deixa o carro dele lá, bota as ferramentas dele lá, mas um dos confrontantes são a mãe dele e as irmãs. Seria necessário? Eu falo até nesse livro, a hora que o doutor tiver a oportunidade de ler esse livro aqui, um grande erro nosso também, dos advogados, para fazer os campeões... É o de A a Z, né? De A a Z, é o mais completo, é uma doutrina, viu, doutor? O doutor vai gostar bastante. Esse livro aqui eu falo da posse alternada. Uso capião, a gente muitas vezes acha, eu preciso ter a posse direta ou indireta para poder fazer uso capião. Não. A posse alternada também dá a possibilidade de você regularizar esse imóvel. O que é a posse alternada? O seu cliente ou você toma conta do imóvel. Simplesmente isso. Não mora, né, não tem comércio, não aluga, não empresta, mas toma conta do imóvel. Isso é posse alternada. Essa posse também lhe dá a possibilidade de regularizar esse imóvel através do uso capião. Entendeu? Entendi. E uma pergunta, desculpa a minha total ignorância, Imagina, doutor. Não tem isso não. Que me surgiu uma dúvida. No caso, para ele descobrir quem é o proprietário desse terreno, ele teria que ir no cartório e indicar o endereço, como é uma viela, assim, a casa dele fica num canto, tem um vizinho na frente, ele teria que dar essas referências para o cartorário já encontra a matrícula do imóvel, ou teria algum outro mecanismo de localizar a matrícula do imóvel? Na verdade, pode juntar a planta, numeral descritivo, ir na prefeitura ver se a planta está arquivada lá ou no cartório. O próprio perito, né? O juiz sempre vai nomear um perito no uso capião que vai identificar a área, né? Então, isso através da topografia você consegue identificar a área direitinho. Tá. Maravilha. Qualquer coisa eu estou à disposição. Faz a peça, manda para mim que eu corrijo para você, tá bom, doutor? Beleza, doutor. Sucesso. Doutor, muito obrigado. Se precisar, eu estou sempre aqui, tá bom? Faz a minha aposta, você vai adorar. E quando eu tiver a oportunidade, leia meus livros que vai te ajudar também. Excelente. Muito obrigado. Agradeço pela Sara, pela educação, por ter me agendado aí essa consulta de última hora, tá bom? Muito obrigado, doutor. Eu agradeço. Um grande abraço. Fica com Deus, tá? Se cuida. Um abraço, doutor, também. Sucesso. Sucesso. Tchau, tchau.